Boa noite, eu sou o Renato. Se o pessoal quiser depois acompanhar isso aqui pela internet, então vai estar no YouTube, no canal Transmutação Renato. E hoje o tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E vem aqui, começa com o maior mandamento. Tenho refletido esse tema há algum tempo e logicamente que não tenho conclusões. E aqui a ideia, de fato, é só fazer a provocação. Como a gente já tem dito, quem não conhece as nossas falas, está vendo pela primeira vez, é trazer um tipo de reflexão espelho, que possa fazer você se ver. Esse é o ponto. Porque o ponto aqui é reforma íntima. Então, basicamente, eu trago algumas coisas quando fala de amor. Eu lembro muito, quando fala de amor, de uma vez que o Chico Xavier foi para a Hebe, perto do fim do ano, perto do Natal, aquela coisa, e perguntaram qual era a frase, o que ele queria, ele poderia deixar para as pessoas. E tem até vídeo meu que eu coloquei esse trecho no final aí. Aí ele diz assim: se eu pudesse ensinar alguma coisa a alguém, se eu pudesse dizer alguma coisa para alguém, eu diria: amai aos outros como nosso Senhor nos amou. Um amor que não exigia sequer a compreensão do outro. Então, assim, de antemão aí já cai por terra a noção de reciprocidade. Certo? Quando você pegava na literatura, tem um poeta modernista chamado Mário de Andrade. E ele tem um livro que trata sobre essa questão. Também me vem à mente, né? Porque tem a questão do verbo, aí, vocês lembram disso, né, da escola? Tem o verbo transitivo, né? Aquele que precisa de complemento, né? Então, quem ama, ama o quê? O complemento, né? Ou a quem? E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, grosso modo, amar é um verbo transitivo, né? Que ele precisa de um complemento. Você ama ou algo ou alguém. E o Mário de Andrade, dentro daquele movimento não religioso, ele fala, tem um livro que o título é Amar, verbo intransitivo. Ou seja, quem ama, ama. E não há necessidade de complemento. Então, eu tenho refletido sobre isso porque nós temos uma natureza muito imperativa. E quando a gente não usa da agressão para chegar ao prazer, a agressão física, é muito comum que a gente use da agressão psicológica, com a manipulação de sentimentos das pessoas. Então, quando a gente começa a se olhar, a gente vê que parece uma coisa inata na gente, sabe? Querer fazer com que as pessoas ajam como nós queremos. Não é como nós agimos. Nós agimos para conquistar e queremos que elas sejam conquistadas. Nem sempre dá certo. E nós nos revoltamos quando isso acontece. Então todo esse jogo de buscar por reciprocidade é danado para dar em violência, seja física ou psicológica, com manipulação. Ou os dois. Tá vendo? Assim, eu tenho refletido sobre isso. E era mais difícil, né? Porque quando você pega aquele texto de Paulo que ela falou, né? Que até ela falou de uma banda de 2007. Eu lembrei uma de 96, quando o Renato Russo morreu. Que ele tinha uma música que ele inseria, no meio da música, ele misturava um trecho de Paulo com um trecho de Camões. Ele começava: o amor é o fogo que arde sem Camões. Aí depois ele vai e joga Paulo. Que é aquela: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, e começa a falar, né?
Mas quando eu deixei de ser menino, deixei para trás as coisas de menino. E ali ele vai tecer considerações também sobre essa questão do sentimento. E onde eu vejo mais perto aquele tipo de amor é para a maioria das mães e pais que assumem efetivamente o papel de mãe e pai. Aquele ou aquela que cria para a vida, que ama o filho antes do filho nascer. E que cuida dele por muito tempo sem ele dizer nada. Sabendo que ele vai vir para ela porque ele precisa de comida, de bebida, de ser limpo. Mas a sociedade que a gente está vivendo, que é extremamente idadista, né? Velhofóbica, as pessoas amam, assim, aparentemente, né? Se afeiçoam às crianças e rejeitam os idosos. Então, há muitas vezes eu falei isso aqui, há muitos anos, né, que eu tenho tido a oportunidade de conversar. E eu sempre falava do amor de mãe. Mas hoje eu estava pensando que meu pai já tem mais ou menos uns 8 anos que ele não sabe de nada. Um Alzheimer bem profundo. E nesses momentos agora ele nem fala nada. Ele nem fala nada. Quando ele era lúcido, eu e muito, até já falei sobre isso aqui, eu fazia era ignorar meu pai. E ficava aquela coisa assim, ele lá e eu caía, e lá em casa a minha mãe era aquela briguenta, ficava em cima, né? Corrigindo. E é interessante, depois que a gente começa a encaixar vários pontos na cabeça, vai aprimorando o autoconhecimento, como ela falou, para nós nos conhecermos, a gente vai ter que se conhecer no conjunto. Ela falou aqui há pouco que a família é a primeira escola. Eu tenho aprendido que a família é a escola toda. A família é a escola. E às vezes a pessoa fala assim, a família é a primeira escola, porque às vezes ela quando voa, pensa que lá fora ela vai se desligar da família. Nunca vai se desligar da família. A família é a escola. Então, dentro da família, o que a gente estava refletindo aqui, eu estava observando a minha relação com meu pai nos últimos anos, em que ele não sabe nada, e eu tenho tido mais contato com ele do que a vida inteira. E ele não fala nada. Ele não sabe quem eu sou. Eu não digo nada, quase não falo. Mas hoje eu tenho afetividade com ele. E também não é porque ele está assim não, porque foi de um tempo para cá. Tá vendo? Quando você vai se relacionando com você, se encontrando, se amando, você é capaz de amar e receber amor. E o que eu quero dizer com isso para vocês? É que qual é a reciprocidade que meu pai está me dando? Ele não fala. Eu nem sei, materialmente falando, se ele compreende alguma coisa. E eu vejo crescer admiração, respeito, amor, contato, relação, que eu nunca tive com ele. E qual é a reciprocidade? Eu tenho refletido sobre isso. É uma pergunta. Porque quanta gente, por exemplo, nessa escola eterna da família, nesse momento que eu estou descobrindo agora, não abandonou os pais faz tempo. A maioria das pessoas corre para ver uma criança nova e corre ao ver um idoso. É o contrário, o sentido. Ou não?
E eu tenho refletido sobre isso. Hoje eu beijo meu pai, eu falo com ele, sem ele dizer nada. Isso é coisa recente. E eu estou enxergando, começando a olhar dentro de mim, uma chama que diminui ou aumenta. Aumenta e ele não me dá nada. Ei, Renato, será que tu não está adulando para tu pegar uma herança, hein? Meu pai só dá um salário. Acho que não dá para... E não dá para ficar. Não dá para explicar. Mas parece que isso que o Chico falou sobre Jesus é interessante. Jesus amou e não buscou nada em troca. Nem sequer a compreensão ou a aceitação das pessoas. Então é um ambiente que quando a gente começa a falar muito de reciprocidade, a gente acha o seguinte: se a gente não for amado, a gente não ama. Mas será que a gramática vai predominar sobre a realidade? Será que amar é verbo transitivo que precisa tanto dessa reciprocidade? Mas na realidade a gente está vendo que quando a gente ama, a gente ama. É tão interessante a gente trazer esse tema, porque quanta gente se estressa com as pessoas e vai buscar a praia, os montes, o interior, a natureza, os pets, que também não dão, grosso modo, a reciprocidade que você quer. E você ama, diz assim, eu amo a natureza, e ela te dá o quê? Você diz, não, me dá tudo, dá à vista. Sim. Mas é esse amor que você queria que dissesse, eu te amo, ela não diz. Vocês têm algum pet que diz? Mas você ama, não é engraçado? Tá vendo? Eu estou trazendo um questionamento, né? Na nossa racionalidade, entre aspas, eu acabei de ler um livro chamado Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Ele mostrando que tudo que ele diz que está sendo racional, na verdade a gente está agindo por impulso e não é racionalidade. A maioria das vezes nós somos irracionais. Então a gente está só colocando aqui, né? Na prática a gente quer que a pessoa diga que ama, que role sexo, que role tudo. Ou não. Mas toda vez que a gente começa a buscar isso, a gente começa a ou ser violento com a pessoa fisicamente ou ser psicologicamente, querendo obrigar a pessoa a ela dizer ou demonstrar que nos ama. E esse amor talvez ele não exista. Toda vez que a gente começa a amar esperando a aprovação e a reciprocidade do outro, a gente entra num círculo sem fim. Porque talvez a gente não esteja buscando o amor do outro. A gente, por não se amar, está buscando o nosso próprio amor nos olhos dos outros. Por isso que é a questão, né? Se você se ama, você se relaciona com você se ama, se relaciona com Deus, você ama, se sente amado, é capaz de dar amor. E você é capaz de amar. E dá aos outros o direito de serem como quiserem. Você assume o dever de ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Mas deixa a pessoa ser como ela é. Viva e deixe viver. Quando eu li O Pequeno Príncipe, das várias vezes que eu li O Pequeno Príncipe, era muito interessante, né? Quando o Antoine de Saint-Exupéry, ele, que é o autor, né? Ele coloca o Pequeno Príncipe, parece bonzinho, meninozinho e tudo, e parece num primeiro momento que besta, que chata é a florzinha. Porque ele
foi atrás da florzinha, ele que era o príncipe do planeta, ele procurava cuidar do planeta, ele procurava ajeitar o planeta, apagar os vulcões, fazer riacho, botou uma flor, plantou a flor, regava a flor, protegia a flor, botou uma redoma sobre a flor para as lagartas não chegarem. E a gente sempre vê o príncipezinho, o bichinho, né não? No Pequeno Príncipe. Lindinho é o príncipezinho. E essa flor, ela é besta. Ela é vaidosa. Não é assim que a gente vê a florzinha? E aí, é engraçado, porque ele dava cuidado a ela. A gente, quando lê a primeira vez, entende que ele está dando amor. E que ela é que é vaidosa, porque ela é bonita. Só que tem uma frase que dói em mim, que eu escutei quando eu fui fazer o meu primeiro curso superior. O primeiro foi letras. E na primeira semana eu tinha pouca idade e a professora disse assim: quem ama liberta. Aí aquilo me doeu. Quem ama liberta. É o que, rapaz? Foi duro. Eu tinha um relacionamento muito difícil na época. Passei muitos anos trabalhando isso na minha cabeça. Porque tem gente que acha que se o outro não mostrar ciúme é porque não gosta. Quem ama, liberta. E a gente vai lendo o Pequeno Príncipe, olhando aquilo, príncipezinho, bonitinho, loirinho, os cabelos no vento que parece um trigo balançando, e os sorrisos são as estrelas do céu. Mas ruim, a vaidosa, a bonita é a flor, porque ela não reconhece o amor do príncipezinho, não é assim, né? Aí ele vai, porque ele quer o quê? O que ele quer dela? Ele faz tudo por ela. Mas o que ele quer? Que ela reconheça. Não é não? Quem já leu o Pequeno Príncipe? Não é não? Ele quer que ela reconheça. E ela não reconhece. Como ele quer. Entenda, a gente não quer que uma pessoa nos reconheça. A gente quer que a pessoa reconheça a gente como a gente quer. E se não for, a gente acha que é mentira. O Vitor Rigueiro dizia isso, né? Por mais que alguém não te ame do jeito que você quer que a pessoa te ame, não quer dizer que aquela pessoa não te ame por tudo que ela pode. A gente não quer que a pessoa ame a gente. A gente quer que a pessoa ame a gente, demonstre pra gente como a gente quer, como a gente entende, como a gente pensa, porque senão a gente diz que é mentira. E não vai encaixar. Tá vendo o Sansara? A roda louca. E o príncipezinho feito tão bonitinho para essa florzinha que ele cuidava, que ele pegou ela desde sementinha, ele queria reciprocidade. Isso não é falado no livro, mas era. Tanto que ele foi querer manipular ela e ela, pura, não deu a ele o que ele queria. No sentido de dizer o que ele queria ouvir. Aí lá no livro é assim o trecho. Tomou a sério palavras sem importância e ficou triste. Era sem importância na realidade, mas na cabeça dele era demais. Quantas vezes você chegar em casa e não se lembrar que é o dia do casamento? É. A mulher fazer uma comida e você não dizer que é a melhor comida do mundo. Dizer, rapaz, tá meio sem sal. É o que, rapaz? Você dançar para aquela pessoa e a pessoa nem... Como? Tá entendendo? O que machuca é não ser como a gente quer. Isso não é alto amor, é egoísmo para quem tem baixa autoestima, que se torna escravo da opinião dos outros e toma a sério palavras sem importância. Na realidade é sem importância. Tu vai falar para a pessoa, sabe o que ela te diz? Mas por que você não está no meu lugar? Porque só eu sei o que eu estou sentindo. É egoísmo. Vai dizer isso na hora. A pessoa te engole. Que você é insensível. Mas se você amasse, você fazia porque ama.
Como disse o Osho lá da florzinha, lá no meio da selva, a florzinha de manhã, aquela florzinha bom dia, né? Ela se abre na hora que o sol abre. E ela solta cheiro, e ela é linda. Se você passar lá ou não, se você achar ela bonita ou não, se você quiser cheirar ou não, sabe por que ela faz isso? Porque ela é o que ela foi criada para ser. E ela faz isso. E é lindo. Mas quando a gente não se ama, a gente fica fazendo para querer o quê? Chamar atenção. E o pior, que o outro às vezes até chama, mas o cara não vem como a gente queria. Às vezes o cara, você queria que o namorado fosse lhe buscar num cavalo branco, o bicho chega num carro de funerária, porque ele trabalha na funerária. Você, o quê? Ou o bicho chega de pé, todo suado. De bicicleta. Bicicleta paia, peba, barata. Não tá nem com a roupa de bicicleta. Chinela, antigamente tinha uma disputa entre a Havaiana, quem tinha dinheiro tinha a Havaiana, né? E os outros tinham a Ana, eles chamavam Ana Preta, uma chinelinha assim que tinha, né? Fraquinha. Assim. Que ela não tinha marca, era toda só de uma cor, né? Assim, pretinho. Lembra dessa história, né? Não é, a gente não quer ser amado. A gente quer que o mundo seja como a gente é aí, menino. E aí é bom demais transferir, né? Então, voltando para o Pequeno Príncipe, ao invés de ser essa flor, a flor estava sendo o que ela é, uma flor linda. E quem você é? Você é você. Se você fosse uma flor, era uma flor linda. Mas você não quer entender isso. Você é lindo. Você é linda. Filho amado de Deus. Lindo, sem igual. E cheio de ruga. E agora, Renato, com esses cabelos brancos? Ainda chega alguém que faz música. Esses seus cabelos brancos, bonitos. Tem gente que vê beleza. Mas que não era para ter gente que vê beleza. Quem era para ver a beleza era você. Mas é assim, né? Um dedo ré apontando para lá e 3 para cá. Eu digo que o problema é teu, o problema é meu. Eu quero que você me mostre que você me ama, mas porque eu não me amo. E foi assim lá com a florzinha, né? O bonitinho, o loirinho, o legalzinho, o que fazia tudo por ela. Tomou a sério palavras sem importância, ou seja, porque ela não falou, não fez o que ele queria como ele queria. E foi o que ele disse? Como é que o pessoal quando está em relacionamento começa a brigar e diz: ai, não quer não? Vou embora. Vou embora. Vou arrumar outra. Que assim vai resolver. Porque o problema é você, nunca sou eu. Foi o que ele fez, não foi não? Tomou a sério palavras sem importância e disse que ia embora. Que amor é esse que o planeta todo dependia dele, só tinha ele. Ele é o bonzinho, olha. Mas ele abandonou tudo. Não estou bem. Se exploda. Tchau. Vamos embora. Tinha um carneiro. Tinha uma flor. Tinha uns vulcões. Meu filho, eu faço as coisas por você. Você não faz como eu quero. Se exploda, eu vou me embora. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas você deve ter visto muitos por aí. Não foi isso não? Quem é que já tinha lido O Pequeno Príncipe, ouviu o desenho, que vê a imagem dele como ele sendo o errado? Vê nada, ele é um pitinho, ruim a flor. Né? Vai lá ler de novo. Aí ele chega para ela, ainda vai manipular. Não? Chega para ela e diz assim: vou embora. O que ele quer que ela diga? Vai não. Aí, ó, assado. Eu não sei nem para que eu vou falar, que vocês sabem tudo, né? Tudo que eu falo vocês sabem. Vai não.
Aí sabe o que ela olhou? E disse, tô calado. Disse, vou embora. Aí vai. Vá. E seja feliz. É mesmo que matar. Tá lá, no livro. Vá e seja feliz. Ela não foi manipuladora. Ela foi realista. Quer ir, meu filho? Não é indiferença. Gosto de você e tudo, mas se você quer ir. Olha como o bonzinho era manipulador. Estão lembrando da história do Pequeno Príncipe, não? Com licença. Lilian Furtado. Lilian Furtado? Eu acho que a Lívia tá no... Ela tá lá na Rosângela. Lá embaixo? Aqui em cima. Aí com a Maia porque estavam chamando ela lá embaixo da posta visão. Está no B612. Ela pensa que não é, mas é. Aí ela disse, vou embora. Ela disse o quê? Vá e seja feliz. Olha como o bicho é manipulador. Ao invés de dizer, pois tá bom, valeu, até a próxima. Aí ele olhou para ele assim. Porque todo dia ele tinha que, botava a redoma, tinha que afastar tudo para evitar as lagartas, não era assim dela, tudo. Aí ele queria dizer o quê? Que ele era uma pessoa. Olha o que ele queria que ela dissesse. Que ele era uma pessoa insubstituível. Quantas vezes vocês não estão se sentindo assim, estão tendo mais conflito e já tiveram porque você queria que a outra pessoa olhasse para você, se arrastasse no chão e você sentisse dramaticamente que você era insubstituível? Isso é porque você não está se amando. Você está escravo da opinião dos outros. O nome disso é codependência, no padrão de conformidade. Doença emocional. Aí o bicho, bonzinho, olha o bonzinho, sabe o que ele disse? Quem é que vai proteger você das lagartas? Como é o nome disso, gente? Que não é manipulação. Ela sabe o que ela precisa, o que não precisa. Ele disse que ia embora, ela disse, tudo bem, vai lá, ser feliz. Ixi, que tu vai ver de quê? Ela podia muito ter dito assim, o que tu tem a ver com isso, né? Não. Ela disse mais bonito, né? Sabe o que ela respondeu? É preciso que eu suporte uma ou duas lagartas, se ao final eu quiser ver as borboletas. Vá e seja feliz. Aí é mesmo que matar, menino. Aí qual era o outro caminho que ele tinha? Agora ele tinha um caminho, podia dizer, rapaz, me desculpe. Sabe, eu fui eu sei que você não falou legal comigo, mas eu também fui grosseiro. Na verdade, eu estou querendo lhe manipular. E isso é agressivo. Me perdoe. Sabe, esqueça isso aí, vou mais embora não. Não quero ficar aqui mesmo, é bom aqui, é bom com você. Vamos ficar aqui? Não. Tem palavra, né? Eu sou uma mulher de palavra. Se eu disser que eu não quero mais, eu não quero. Aí, só assim. Aí foi. Andou. Sofreu, parece um livro alquimista, né? Sofreu. Para descobrir que o canto que ele estava feliz era lá. E querer voltar. Tomou a sério palavras sem importância. Ficou triste. Não lidou bem com a tristeza. Como a gente é, né? Quando a gente começa a ficar com raiva, depois começa a falar alto, depois começa a esculhambar, depois quer bater, ele não é assim. Ele não sabe pegar no freio, não. Ele foi. Impossível. Foi-se embora. Tá vendo o ciclo do amor que exige
reciprocidade é esquisito. E aqui no Ceará a gente tem uma palavra melhor, que a mãe ensina para as filhas, que o pai ensina para os filhos e vice-versa. Não vá ser besta para ninguém. Não é não? A pessoa pode ir tudo, mas não quer ser besta. Não tem máximo. Então o Evangelho ele chama para esse espelho, para essa observação que a gente vê aonde ferida que a gente tem e que a gente achava que era nos outros. Para que a gente veja, entenda e cuide. Aqui não sei se vocês estão acompanhando aí o raciocínio. Estão conseguindo enxergar alguma coisa em vocês, na vida de vocês? É isso. Entendeu? Renato, então quer dizer que eu aceito tudo? Não, ele está falando isso não. De novo, o sim existe. Sempre digo isso do Emmanuel, e o não existe. O sim não precisa ser um mel, o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Você não precisa estar em relacionamento tóxico. O que está sendo falado é sobre amor, alto amor, amor a Deus. É isso que esse amor que não exige reciprocidade vai fazer inclusive você dizer não. Que foi o que a florzinha disse. Ela deu um sim que era um não para ele, né? Manda ele embora. Eu amo a mim e amo a você. E sou grata a você. Mas se você quer ir, você vai. E se você quiser ficar, você fica. Eu não estou com raiva de você. A florzinha não mandou ele embora. Mas também não impediu que ele fosse. Se era um desejo dele. Tá vendo? Quem ama, liberta. Tá. Eu não concordo. Beleza. Mas eu quero que você seja isso, isso e isso. De novo, tá vendo? O outro também às vezes está adoecido. Quer que você faça coisa que você não quer. E se você se ama, você vai dizer o quê? Eu te amo, bebê. Mas isso aí, não. E quando é que a gente diz sim para uma coisa que nos faz mal? Quando a gente não se ama. Não tem nada a ver com reciprocidade, com nada. É só o seguinte, eu me amo e te amo. Agora, nós temos as nossas individualidades. E aí vem a busca do consenso, a convivência com o dissenso. Nem tudo vai ter acordo. E algumas coisas não vai ter acordo, mas dá para continuar. Por exemplo, tem gente que nasceu muito pobre e queria estar muito rico agora, mas não tem acordo com a vida ainda, né? Então, é o jeito, aí faz o quê? Sim, eu não gosto de ser pobre, daí eu sou. E vamos viver assim. Então a gente vive no relacionamento com pontos de consenso e pontos de dissenso, e nem por isso a gente deixa o relacionamento. Então é o seguinte, tem coisas que eu vou dizer não e que a gente pode conversar, tem coisas que eu não tenho nem cabeça para conversar ainda, mas o que a gente sente um pelo outro dá para ver. Como o pobre querendo ser rico e não dá na hora que ele quer. Entendeu? E vive bem. Tá vendo? Ninguém está falando de amar e verbo intransitivo e ser besta. Não. Você faz o que você tem que fazer. Quando Jesus veio, que ele foi entregue, ele disse, eu vim fazer o que eu vim fazer. E eu tenho que fazer no tempo de fazer. E acabou-se. Foi para isso que eu vim. É isso. Nós estamos tentando nos entender todo dia para saber quem nós somos. Amados, filhos amados de Deus. Com propósitos.
E outro ponto que ela tocou, né, que eu tenho refletido ultimamente, é sobre sonhos. Um dia me perguntaram assim, você ainda tem sonhos? Eu disse, eu não tenho sonhos. Eu tenho projetos. Que é um projeto, diferente de um sonho. Um projeto é uma coisa que eu posso ter uma margem de começar a executar, a fazer. Por quê? Porque o resto está na mão de Deus. E Deus é o Deus que destrói sonhos. Que bom. Ou seja, Ele não deixa que as coisas sejam como a gente quer. Porque a gente reza todo dia assim, que seja feita a vossa vontade. E tem raiva e ódio quando a vontade de Deus acontece. Tá vendo como é previsivelmente irracional? A gente fala que é racional, mas não é. A gente reza todo dia o Pai Nosso e diz que seja feita a vossa vontade, e não assim na terra como no céu. E tudo que acontece fora da nossa vontade a gente tem ódio. A gente não diz, é a vontade de Deus. Então, o último ponto aqui que ela tocou, que também mexeu, eu fiquei refletindo, foi sobre a questão da viver momentos bons, né? Eu acho, e dentro dessas minhas reflexões também, que a vida, acho que um grande conhecimento antigo está lá nas 7 leis herméticas do Egito Antigo, quando Hermes Trismegisto coloca na tábua de esmeralda, ele dizia 7 leis que ele entendia que explicavam o universo todo. Então, uma delas ele dizia que tem uma vibração, a gente vê, tem uma energia que move as coisas no universo. Tem um movimento, tem uma dualidade, tem uma correspondência. Essa correspondência é quando Pilatos chegou para Jesus e disse assim, perguntou a ele, né, sobre as acusações, e Jesus ficou calado, né, assim, né? Aí Pilatos disse, você sabe quem eu sou e o poder que eu tenho? A resposta de Jesus foi assim, tudo que está embaixo só está embaixo, porque meu Pai que está em cima permitiu. O nome disso é correspondência. E alguns espíritas falam muito que a tecnologia chega aqui no plano espiritual, já tem, faz tempo, eles vão mandando, né? Assim, correspondência. Mas tem uma coisa que ele percebe que chama dualidade. É sempre assim, que lá nos taoístas eles já pegam isso, né? Em outra cultura na China, que o engenheiro do Havaí, nos anos 90, ele lançou um livro que era o Papai Pop, e a capa era assim, era uma bola com um preto e um branco, era um preto e um vermelho, aí assim um do dentro do outro, ali é o Yin e o Yang, é tipo um positivo e um negativo, é sempre assim, dualidade, é o preto no branco, o branco no preto, sempre assim. Então a vida ela passa por isso, aprender a compreender e amar a vida, como a vida inteira como um momento bom, é entender que a vida é feita para que nós possamos aprender a sermos melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhor do que ninguém. Então, quando a gente tiver um momento que é de brisa, quem dizia isso era Sirihan, quando vem o vento, eu me delicio um pouco com o vento. Quando o vento vai embora, eu sinto um pouco de calor. Então a vida é assim, frio, calor, fases, estações. Todas elas, se a gente entender que viver, a finalidade é estarmos aprendendo, vão ser gostosas. Tanto que a gente sabe, às vezes a gente aprende muito mais na dor do que na alegria. Se a gente puxar um passo acima, ao invés de dizer viver um momento gostoso, dar um passo acima e entender que viver é aprender, então tudo é bom. Por isso que eu tenho utilizado como marca de vida a oração na serenidade. Ter serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. E coragem para mudar o que eu posso. É isso, na hora que o vento vai, eu tenho que deixar ele ir e ter serenidade. Se eu não consigo ter alegria, se eu não consigo sentir prazer, eu tenho que ter, no menos, serenidade. Porque se eu entendo que tudo vai me ensinar, é o caso. Paulo, fazendo tudo, aí caiu no caminho de Damasco, cego contra os cristãos. Aí ele cai e diz, Senhor, o que queres que eu faça? E vou fazer. Ou seja, ele teve na cegueira, na doença, Paulo teve o quê? Serenidade. Para entender que Deus estava querendo ensinar. Então Deus ensina com vento e com calor.
do jeito que a gente precisar. Quanto mais maduro a gente fica, a nível espiritual, a gente sente, sofre menos. Por isso que diz, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. A gente vai e não se incomoda, a gente sente que existe calor, mas não se desespera. E a gente sente o vento, mas não fica eufórico, porque vizinha a euforia vem a depressão. Eu antes não pensava assim, eu achava que eu tinha que extravasar. E era impressionante, parece que você larga para cima, quando volta é um vazio. E eu só via declarações assim, eu vi de dois caras. Um era o Raul Seixas, que ele dizia, rapaz, você não sabe o que é você cantando por 5 mil alto-falantes, o povo cantando teus versos e tudo, aí quando termina aquele show é aquele vazio. É tão fundo, é tão doloroso. Ele se acabou nisso, né? Droga e bebida, só. A segunda pessoa, tá 3, né? Foi o Renato Russo e a terceira foi o Fred Mercury. Era a mesma coisa, saiu do show, né? Que depois fazia tudo. Hedonismo, orgia, bebida, droga e depois chão. Então, o vento também não dá certa euforia, não. Equilíbrio em tudo. É o famoso vigiai e orai. Tanto é perigoso o vento, quanto é perigoso quando ele vai. Porque quando a gente sente calor, a gente quer entrar em desespero. E quando a gente está no vento, a gente quer ficar em euforia e pensa que não vai passar. Então, a dualidade compreendida numa vida em que a gente está aqui para aprender, quando a gente se ama, se relaciona com a gente, com a vida, com Deus, com os outros, se sente capaz de se amar e é capaz de sentir amor dos outros, da vida de Deus, a gente começa a entender isso. Então, eu acho que tudo deve ser comemorado, deve ser aproveitado. Logicamente que o que a gente entende como alegre, a gente tem mais facilidade, mas quando a gente entende que tudo vai dar o prazer de aprendizado, a vida se torna diferente. Não é nem um céu só de leite e mel, e nem é um vale de lágrimas. Concorda? É assim que eu tenho caminhado. Toda vez que o meu pensamento quer se destoar disso, eu travo. Hoje mesmo, não, mas minha meditação, viver para mim é meditar, né? Ficar prestando atenção plena. Mas eu tenho minha meia hora diária de meditação. Hoje, quando deu assim 5 e pouco, eu senti uma impaciência. Eu digo, vou meditar agora. Só olhando um monte de coisa que estava acontecendo na minha cabeça. Fiquei só olhando. Passou. Ali você entra na ansiedade, dali você entra em pânico. E antigamente eu recorria à bebida, outras coisas. Hoje você pode ir para comida, várias outras coisas. A vontade de fugir é grande. Eu digo, não, eu preciso parar, ao invés de fugir, eu tenho que parar e olhar. Esse amor tem a ver com relacionamento. Eu tenho que me relacionar comigo. E tenho deixado de julgar e condenar o que tem dentro de mim. Eu tenho que olhar. Tenho que falar disso aqui. Eu tenho que ver. O que é que tem? É inveja? É ganância? Tira esses nomes. Olha o que é. Descreve. E veja. Porque quem se ama, se cuida, se vê, se enxerga. Está ajudando? Está compreensível hoje? Ou a gente, quando vai citando muitas coisas, fica mais difícil ou fica mais fácil? A gente foi por vários autores. Está difícil? A gente fica tentando dar exemplos para ver se a gente se vê. Então, viver é isso. Viver. A vida não é o que a gente quer. A vida é como ela é. E a gente, que bom que ela não é como a gente quer, porque a gente está adoecido. Então a gente está com trave no olho, não é que o outro está sujo, é porque o meu olho está.
com a trave na frente. Então eu preciso me ver para me cuidar, me compreender e me cuidar. Para ser capaz de cuidar. Tem gente que está todo doente e foge por caridade, diz que é caridade, mas não, ele está querendo sair. Tem gente que fuma, tem gente que diz que vai cuidar, vou cuidar dos outros. Será que é caridade? Está faltando cuidar de si. Que entrega não é bom. Só vai a boca que sai do coração. Se o coração está ruim, o que sai da os outros? No aeroporto, se chega no avião. Se a nave tiver problemas, máscaras cairão. Primeiro coloque em você. Porque quando desce, o sangue vai para o chão, você pensa que vai ajudar uma pessoa, morre ou dois. Então bote em você que você ajuda os outros. Para a gente encerrar, hoje dado o tempo, né, que ficou pouca gente. Então, agradecemos. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Eu agradeço porque, como eu digo para vocês, isso aqui é um espaço de partilha. É um espaço de partilha mútua, em que a gente tem que tentar quebrar os pré-conceitos. Preconceito é isso. Você olha para você e vê inveja, aí você já tem uma bagagem de coisa dizendo que inveja é ruim, entende? Ao invés de você olhar para você e dizer assim, claramente, eu estou com inveja, tá? Olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu estou com raiva do Senhor, porque não aconteceu isso e isso e isso que eu queria. Ah, mas você sim, mas não é isso que está acontecendo? Seja claro. Talvez a única forma de reciprocidade pensável fosse essa. Se você com Deus. O problema é que você não entende o amor de Deus. É isso. A gente doente, a gente com a lente suja, com trave no olho, não vê nada que preste. Não é assim, para martelo, tudo que ele vê é prego. Entendeu? É isso. Só no desespero que a gente vai lá, né? Dizem que no desespero, né? Jacaré é topo, né? Você tá ali se afogando, aí vê um jacaré. Essa cara do jacaré vai morrendo. Eu vou morrer afogado, é certeza. E com ele pode ser até que eu não morra. No desespero, jacaré é tronco, viu? É o que a gente faz. No desespero, a gente faz tudo. Se agarra com jacaré, com tubarão. Mas não era para ser assim. Não era para a gente deixar chegar o desespero. Então, esse é um espaço importante. Acho que a coisa que a gente precisa fazer muito mesmo é isso. É uma meditação constante no sentido da gente estar se vendo. Evitar de a gente estar se julgando ou se condenando. Olhar o que é que tem dentro da gente. E é impressionante que quando a gente olha, aquilo se transforma. A gente vê o que é. Muda, é engraçado, muda. Você vai vendo e vendo e vendo, aquilo muda. Você vai olhar, tem outra coisa por trás e vai olhando. Então é importante esse processo de estar olhando, refletindo, assumindo as rédeas da sua vida. Porque se você não assume a rédea da sua vida, chega alguém e assume. E depois você vai achar ruim. É isso que a gente está falando. Então, é importante que a gente fale sobre o que a gente sente. E o primeiro momento da gente falar é quando a gente para e olha o que está acontecendo dentro da gente. Não precisa ficar cumpridando a conversa, é só ver. O que eu vi hoje, nesse meu momento, foi um mundo de inquietações. Era tanta coisa. É por isso que eu digo, por isso que eu ia ficar em desespero. Mas a gente já vai utilizando. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. É isso. Viver é estar aprendendo. E aprender, o aprendizado central é o que é que Deus quer para as nossas vidas. Não é servir a você ou ao seu namorado, seu filho, sua mãe, seu pai. Você tem que servir a Deus. Aquilo ali é uma ponte. Muita paz e boa semana.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.